Os relógios surgiram da necessidade de os humanos se situarem no tempo. Ao longo dos séculos, o desenvolvimento tecnológico proporcionou a reinvenção destes acessórios, tornando-os cada vez mais modernos e funcionais. Nesta viagem no tempo, aprenda mais sobre a curiosa origem deste acessório intemporal. Historiadores divergem sobre a origem do relógio. Alguns defendem que o primeiro relógio foi criado na Judéia em 600 a.C., já para outros, a invenção teria surgido no Egito em 1500 a.C. A única convicção dos historiadores é a de que os primeiros relógios tenham sido criados com recursos naturais do nosso planeta. Provavelmente, o primeiro tipo de relógio natural criado tenha sido o relógio de sol, no qual é possível observar a hora através do modo como a luz solar incidia na Terra em diferentes posições. Para isso, o relógio de sol possui uma peça, denominada gnomo, que possibilita a projeção da sombra. Porém, o relógio do sol apresentava um problema: não funcionava à noite nem com o tempo nublado, já que não haveria luz para a diferenciação das horas. Para solucionar esse problema, foi criada a clepsidra, que é um relógio movido a água, e a ampulheta, relógio à base de areia. A clepsidra mais antiga nos transporta para o reinado de Amenhotep III, de Karnak, no Egito. Já na Grécia Antiga, foi encontrada uma clepsidra em 500 a.C. O relógio de água se baseava na colocação de dois recipientes em posições diferentes. Um deles cheio de água, era colocado sobre outro, fundo e vazio. Depois disso, era feito um furo no recipiente superior, que gradualmente transferia a água para o recipiente inferior. Enquanto o processo acontecia, se media o tempo decorrido. Este método de contagem das horas era mais preciso do que a medição feita pelo relógio de sol, mas ainda não era totalmente exato. O relógio de areia, também denominado ampulheta, baseava-se no mesmo princípio do relógio de água. A areia corria de um recipiente para o outro por meio de um orifício. Tratava-se de uma ação constante, cujo intervalo de tempo era tido como valor de referência para medir as horas. Esses tipos de relógios, logo se difundiram principalmente em navios, onde eram utilizadas para marcar metades de horas, e depois, em igrejas. Os primeiros relógios mecânicos foram inventados na Europa por monges que queriam poder regular seus horários. No período medieval, muitas tradições monásticas se concentravam em disciplina e regularidade, e os monges queriam poder trabalhar e orar em intervalos precisos. Algumas fontes na Europa mencionam relógios já no século XI. Os relógios sobreviventes mais antigos datam de 1300. Antes da Revolução Industrial, as pessoas costumavam descrever períodos de tempo descrevendo as tarefas que você poderia realizar neles, ou seja, eles poderiam dizer que encontrariam você no tempo que leva para ordenhar as vacas, em vez de dizer, em meia hora. No século XVII, algumas pessoas mediam o tempo pelo tempo que levava para fazer certas orações, como por exemplo, durava 3 Ave-Marias. Durante a Revolução Industrial, os trabalhadores começaram a fazer uma distinção entre o tempo de seu empregador e o seu, pois estavam vendendo seu tempo e não o produto de seu trabalho. Muitas outras instituições, como as escolas, começaram a seguir o exemplo, organizadas em torno de horários rígidos impostos de cima para baixo. O valor do relógio começou a se infiltrar no resto da sociedade. Embora os donos de fábricas tenham adorado essa nova abordagem do tempo, isso incomodou muitas pessoas. As primeiras gerações de trabalhadores industriais lutaram contra a disciplina do tempo, e muitos moradores de cidades industriais se rebelaram contra ela. A partir do século XIII, essa invenção do relógio mecânico revolucionou a forma de medir as horas. Processos contínuos, repetições de processos oscilatórios, balanços de pêndulo e vibrações de cristais de quartzo, tornaram a medição mais exata. O relógio de bolso começou a circular por volta do ano 1500. O primeiro exemplar foi criado por Pedro Henlen, na cidade de Nuremberg, e dada a sua forma, foi apelidado de Ovo de Nuremberg. Quando surgiram, os relógios de pulso eram utilizados apenas pelas classes alta e científica. Mais depressa se difundiram pelo resto da população. A comercialização esteve a cargo da empresa Patek Philippe, embora muitos acreditem que o seu inventor tenha sido Santos Dumont.
O aeronauta brasileiro teria pedido ao seu assistente Cartier para prender o relógio de bolso ao pulso, por ser mais prático durante os voos. Essa história é bem contestada. O fato é que esse objeto se tornou popular durante a Primeira Guerra Mundial, uma vez que os soldados precisavam de ter acesso às horas de forma rápida nos campos de batalha. Desde então, os mecanismos foram aperfeiçoados e as horas marcadas passaram a ser mais precisas. Atualmente, existem diferentes tipos de relógios de pulso, relógios de quartzo, digitais e até atômicos. O desenvolvimento de vários estudos tornou a ciência da hora cada vez mais exata. Cada época do desenvolvimento da sociedade é marcada pela criação de um relógio mais sofisticado. Desde o relógio de sol até o atômico, se constata a necessidade de o ser humano continuar à procura de uma maior precisão. O tempo está a contar. É isso aí, senhores. Espero que vocês gostem desses vídeos de curiosidade. Eu me esforço muito para trazer esses vídeos para vocês. Pode parecer que não, mas eu estou muito empenhado aqui no canal, tá bom? Eu estou lutando para postar 3 vídeos por semana para tentar aumentar meu alcance, beleza? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assiste os vídeos. E nos vemos aí no próximo vídeo daqui a 1000 Ave Marias. Falou!